As pesquisas sobre a educação pública no Brasil revelam que a escola, física e simbolicamente, consolidou-se como um lugar mais apropriado para a formação das novas gerações. Nela foi construída uma cultura escolar que não se articula apenas em torno do conhecimento, mas da possibilidade de criar uma instituição ordenadora da vida social. Sendo assim, a pesquisa em educação contribui para a compreensão crítica da escola como instituição social. Nós vimos nesta introdução da nossa aula que a pesquisa em educação tem produzido conhecimento sobre a escola, tem produzido conhecimento para compreender a escola de forma crítica e transformadora. Isto significa que a escola é um tema de estudo, é um tema, um objeto de pesquisa. No entanto, a escola não é o principal tema de pesquisa em educação e nem o único. São inúmeras as possibilidades de pesquisa em educação. E os temas são tratados por diferentes abordagens, por diferentes formas de pesquisa. Este é o tema da nossa aula de hoje, as modalidades de pesquisa em educação. Nós vamos tratar das modalidades da pesquisa em educação partindo do princípio de que a pesquisa em educação é uma pesquisa qualitativa. É importante lembrar que a pesquisa qualitativa é aquela que se preocupa com a compreensão dos fenômenos, com a compreensão do fenômeno educativo que se dá na realidade, muito mais do que com a descrição desses fenômenos, que é o objeto de estudo da pesquisa quantitativa. A pesquisa quantitativa tem a preocupação de descrever e a pesquisa qualitativa tem a preocupação de compreender. É com base na pesquisa qualitativa que nós vamos estudar as modalidades de pesquisa em educação. Entre as implicações dessas características para a pesquisa, podemos destacar o fato de se considerar o pesquisador como principal instrumento de investigação e a necessidade de contato direto e prolongado com o campo, para poder captar os significados dos comportamentos observados. Na pesquisa qualitativa, o pesquisador é o centro do processo, é o olhar do pesquisador que vai interpretar, analisar o fenômeno educativo. É o olhar do pesquisador que interpreta e que conclui. Não há possibilidade, portanto, de neutralidade no papel do pesquisador. O pesquisador funciona como um intérprete da realidade. Portanto, a objetividade e a neutralidade do paradigma da ciência mais tradicional são derrubados pela pesquisa qualitativa. No entanto, isso não significa que não há método. Vamos ver, então, algumas das modalidades da pesquisa qualitativa. A primeira coisa que nós precisamos saber é que existem muitas possibilidades de modalidades de pesquisa. Nesta aula de hoje, nós vamos tratar de 4 possibilidades. O que define a modalidade de pesquisa é a fonte dos dados. O que são fontes de dados? É onde nós vamos coletar os dados para análise e interpretação. Isto caracteriza a modalidade de pesquisa. As diferentes fontes nos mostram que modalidade de pesquisa nós escolhemos ou que modalidade de pesquisa é mais apropriado para o nosso estudo. As 4 possibilidades que nós vamos ver hoje são a pesquisa bibliográfica, a pesquisa de campo, a pesquisa documental e a pesquisa-ação. Vamos ver então o que caracteriza a primeira modalidade, a pesquisa bibliográfica. O que caracteriza a pesquisa bibliográfica é que a fonte dos dados é a bibliografia. Obviamente, em todas as modalidades de pesquisa, os pesquisadores precisam realizar leituras. Eles fazem leituras para definição do tema, para delimitação do problema, fazem leituras para interpretação dos dados, mas isso não caracteriza uma pesquisa como uma pesquisa
bibliográfica. O que caracteriza como pesquisa bibliográfica é que a fonte dos dados é a bibliografia. Eu vou buscar nos autores, vou buscar nas obras lidas os dados para interpretação e para análise. E não apenas o apoio para as interpretações e análises, como no caso das outras modalidades de pesquisa. Isso é uma das coisas mais importantes para o pesquisador iniciante. É comum que os pesquisadores iniciantes definam como modalidade de pesquisa, por exemplo, a pesquisa de campo e pesquisa bibliográfica. Isso não é possível. Por quê? Porque a fonte dos dados é que caracteriza a modalidade. Então, se eu vou coletar dados no campo, é uma pesquisa de campo. A bibliografia, neste caso, serve de apoio para a interpretação, mas não caracteriza a pesquisa como uma pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica, portanto, tem como característica a busca nos autores e obras dos dados para análise e interpretação. Vamos ver um depoimento sobre pesquisa bibliográfica. O pesquisador que optou por uma pesquisa bibliográfica vai diretamente trabalhar em conhecimentos produzidos e publicados já por outros pesquisadores. Então, deixaria de constar nessa pesquisa bibliográfica toda a questão de pesquisa de campo, de abordagens, de formulação de questionários ou formulários, levantamento de dados, tabulação, análises. Então, seria num modo de ver, numa parte operacional da pesquisa bibliográfica mais simples do que em outra modalidade, podendo trazer, não com isso nada de inédito, mas até de uma forma original, trazendo uma nova visão a esse conhecimento ou trazendo até contrapontos ao que já foi publicado. Viram como a fonte dos dados são os autores e obras? Então, qual é a técnica mais adequada para a pesquisa bibliográfica? É a leitura, análise e interpretação de dados. Esta é a principal técnica, portanto, os instrumentos de pesquisa estão relacionados com a técnica de leitura. É importante que a gente perceba que a pesquisa bibliográfica, ela não é uma cópia de trechos das obras dos autores lidos. Ela é uma releitura do pesquisador dos dados que ele está coletando na bibliografia. Por exemplo, se nós formos estudar as brincadeiras infantis, podemos ir buscar nos autores e obras que estudaram esse tema dados para a compreensão das brincadeiras infantis. Podemos definir como modalidade de pesquisa, portanto, com o tema brincadeiras infantis, a modalidade da pesquisa bibliográfica. Vamos escutar os autores e as obras, vamos discutir com eles, vamos concordar com alguns, vamos discordar de outros. Todo esse processo de leitura, interpretação, discussão, problematização com os autores caracteriza a pesquisa bibliográfica. Portanto, não se trata apenas de um levantamento do que os autores disseram, mas a minha interpretação, a minha análise, o meu posicionamento sobre esses autores. Para compreender as brincadeiras infantis, o que dizem os autores e qual é a minha interpretação. Portanto, a fonte dos dados da pesquisa bibliográfica é a bibliografia. A segunda modalidade de pesquisa que nós vamos estudar nesta aula é a pesquisa de campo. A pesquisa de campo se caracteriza pelo oferecimento dos dados no campo, ou seja, é no campo onde acontece o fenômeno a ser estudado, é que eu vou coletar os dados, que o pesquisador vai coletar os dados. No caso da pesquisa em educação, são nos espaços educativos, onde a educação acontece, é que nós vamos coletar os dados para análise e interpretação. Portanto,
a pesquisa de campo faz com que o pesquisador vá ao campo, no nosso caso, o campo educativo, para compreender o que está acontecendo na realidade. O seu tema e o seu problema de pesquisa emergem da realidade cotidiana dos processos educativos, sejam os processos educativos escolares ou não escolares. Vamos lembrar que a educação também acontece fora da escola. Portanto, o campo de busca dos dados para a compreensão da realidade educativa também podem ser buscados nos espaços educativos chamados não formais ou fora da escola. Vamos ao campo escolar ou ao campo da educação não formal, coletar os dados para que, através de estudos, com o apoio dos autores lidos, o pesquisador possa compreender o que está acontecendo com aquele tema que ele definiu para estudo e qual a contribuição que ele pode dar para que a educação possa ser realizada de forma mais crítica, mais transformadora, mais competente e mais consequente. Vamos ver o trecho de um filme, o filme Cobaias, do diretor Joseph Sargent, que traz um exemplo de pesquisa de campo. Não é um filme que traz uma pesquisa de campo em educação. Ele traz uma pesquisa de campo na área médica, mas é muito ilustrativo para a compreensão desta modalidade de pesquisa, que é a pesquisa de campo. That's all right. All right. Hold it up. Hyman? No, Miss Evans, I don't want to get my blood took. I got a wife. I'm still young, and I got obligations. Obligations? You know, to my wife. Family obligations. So I just can't have my blood took. You know Fred Milson down at Alma? Works in the sawmill. He got 7 going on 8 children. He been giving his blood for 6 years, and his obligations is doing just fine. Well, I sure hope you're right, Miss Evans, because I would say it if it wasn't so. Could you step out here for a second? Okay. Doctor? Yes. Would you excuse me? I'd like to speak with the men. Sure, right now. Gentlemen, there seems to be some confusion. Let me explain what we're checking for. There is a germ that infects the genital area, resulting in a temporary and painless, but highly contagious penile ulceration. Now, this ulceration will disappear as the disease becomes non-contagious or latent. And this latency can last for up to 30 years until finally the cardiovascular and nervous systems will disintegrate and collapse. Are there any questions? Doctor, could I just say something? Sure. By frolicking too much, or maybe passed on from your mom and your daddy, you might get a really bad sew down below in your private parts. Then through that so a bug can crawl up inside of you and go to sleep for 20, 30 years or more. So it's not to hurt nobody but you. But when it wake up, you can't walk, you can't breathe, you can't think. That is bad blood. That's what we're checking to see if y'all got, so we can get rid of it. Os aspectos éticos da pesquisa são tratados nesse filme como o tema principal. No entanto, a nós interessa também compreender esta forma de coleta de dados que caracteriza a pesquisa de campo. Viram como é o campo? No caso, ao invés do pesquisador ir ao campo, ele trouxe o campo para o hospital, para a coleta de dados. Mas é isso que caracteriza. Há um campo, é na realidade que se vai buscar os dados. Isto é que caracteriza a pesquisa de campo. Ou seja, a fonte dos dados é a realidade. Se o que caracteriza a pesquisa de campo é a coleta de dados na realidade, nós precisamos de algumas técnicas e instrumentos que nos auxiliem a ir coletar dados na realidade. As principais técnicas e instrumentos para a pesquisa de campo na área da educação são a observação e a entrevista.
Há diferentes formas de organizar a observação e a entrevista, desde formas mais espontâneas até formas mais sistematizadas e mais organizadas. É importante perceber que entre as inúmeras possibilidades, há a possibilidade de observação e há a possibilidade de entrevista, através até de questionários, que é uma das formas mais sistematizadas de entrevista. Se nós pegarmos o mesmo exemplo que usamos para a pesquisa bibliográfica, o tema das brincadeiras infantis, e propormos uma pesquisa de campo sobre brincadeiras infantis, podemos pensar, por exemplo, em entrevistar professores sobre esse tema educação infantil. Então, é uma pesquisa sobre brincadeiras infantis na modalidade de pesquisa de campo. Vamos perguntar aos professores sobre a importância das brincadeiras infantis no processo, por exemplo, no processo de alfabetização. Isso caracteriza uma pesquisa de campo. É o mesmo tema da pesquisa bibliográfica, só que em vez de ir aos autores e obras, ver o que eles dizem das brincadeiras infantis, nós vamos escutar os professores das crianças para ver o que eles têm a dizer sobre brincadeiras infantis. Neste caso, os autores e obras vão nos ajudar a interpretar o que dizem os professores. A pesquisa é uma pesquisa de campo. A análise dela exige leituras e estudos, mas não se caracteriza, neste caso, por uma pesquisa bibliográfica, mas por uma pesquisa de campo. Vamos ver agora a terceira modalidade de pesquisa que nós estamos estudando nesta aula. A terceira modalidade é a pesquisa documental. Vejamos agora o que caracteriza a pesquisa documental, ou seja, qual é a fonte dos dados da pesquisa documental. Como o próprio nome diz, a fonte dos dados da pesquisa documental são documentos. Na pesquisa em educação, quais são os documentos que podem nos oferecer dados para análise e interpretação de fenômenos educativos ou de propostas educativas, enfim, de temas ligados à educação? O mais comum é nós irmos buscar em documentos históricos, documentos de instituições, documentos de política educacional, enfim, documentos que fazem propostas educativas. Nós vamos buscar nestes documentos alguns dados para nós analisarmos e nós interpretarmos como uma contribuição para o desenvolvimento da educação. Para ilustrar as possibilidades de pesquisa documental, ou quais são os documentos que nós podemos analisar numa pesquisa documental na educação, vamos pensar, por exemplo, no capítulo da educação na Constituição Brasileira, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ou, por exemplo, num documento como os Parâmetros Curriculares Nacionais, ou documentos da Unesco, por exemplo, o Relatório Mundial da Infância ou o Relatório da Infância Brasileira. Uma outra possibilidade é a Carta de Salamanca, por exemplo. O que diz a Carta de Salamanca sobre a educação inclusiva? Esta também é uma possibilidade de pesquisa documental. Então, a pesquisa documental tem como fonte dos dados os documentos. A técnica mais comum para a pesquisa documental, para análise e interpretação dos documentos ou de temas de pesquisa nos documentos, os documentos como fonte de dados, é a técnica conhecida como análise de conteúdo. É uma técnica que nos proporciona a oportunidade de aprofundar na compreensão do conteúdo do documento. Há alguns passos a serem seguidos pela técnica de análise de conteúdo que nos permite compreender aquilo que está expresso e aquilo que está quase oculto nos documentos. O nosso esforço é por revelar aquilo que está oculto e compreender aquilo que está aparente. Então, na análise documental, nós precisamos, então, buscar os conteúdos a serem analisados. No nosso exemplo de
brincadeiras infantis, podemos definir também uma pesquisa documental para o estudo deste tema. Por exemplo, o que dizem os parâmetros curriculares nacionais sobre as brincadeiras infantis? Ou mais propriamente ainda, o que dizem os referenciais curriculares para a educação infantil, publicado pelo MEC em 1998, o que eles dizem sobre brincadeiras infantis? Quais são as concepções de brincadeiras infantis que está no documento oficial do MEC? Quais são as propostas de brincadeiras infantis que nós vamos encontrar no documento do MEC? Enfim, como o documento trata as brincadeiras infantis? Então, vejam como é interessante. Um único tema, um mesmo tema de pesquisa pode ser tratado por diferentes modalidades. As brincadeiras infantis tratadas pelos autores e obras da literatura educacional, as brincadeiras infantis segundo a concepção dos professores das crianças, as brincadeiras infantis segundo os referenciais curriculares nacionais ou segundo os parâmetros curriculares nacionais, enfim, a proposta oficial de brincadeiras infantis para a escola pública brasileira. Todos esses são exemplos de um tema tratado por diferentes modalidades da pesquisa em educação. Vamos ver agora a última modalidade de pesquisa em educação selecionada para estudo nesta aula de hoje, a pesquisa-ação. A pesquisa-ação é conhecida como uma modalidade de pesquisa alternativa, ou uma modalidade de pesquisa diferente das outras modalidades de pesquisa. Por quê? O que caracteriza a pesquisação é que nesta modalidade de pesquisa, a investigação, o estudo da realidade, está articulado a uma dimensão educativa, a uma ação educativa que também é desenrolada durante o estudo. Isto é, ao mesmo tempo que o pesquisador estuda a realidade educacional, ele também educa os envolvidos neste estudo. E ao mesmo tempo que os envolvidos ou os participantes do estudo são depoentes da realidade educacional, eles também são pesquisadores. A pesquisação exige sempre a constituição de um grupo de participantes, de um grupo comunitário, de um grupo de professores, de um grupo de jovens, de um grupo de crianças, enfim, um grupo que participa do processo educativo e do processo de investigação da realidade a ser estudada. É uma modalidade muito própria para a pesquisa em educação, porque ao mesmo tempo que nós vamos conhecer a realidade educacional, nós também desenvolvemos uma ação educativa. É mais ou menos assim, não é preciso esperar para estudar a realidade para propor uma ação. Ao mesmo tempo que se estuda, se educa. Esta é a característica principal da pesquisa-ação. Articulação entre a dimensão investigativa e a dimensão educativa. O mais comum é nós encontrarmos na pesquisa-ação um grupo comunitário ou um grupo de professores investigando os problemas da sua própria realidade. E o pesquisador acadêmico é aquele que contribui, que ajuda neste processo de descoberta pelo grupo da própria realidade. Ela também é conhecida como pesquisa participante ou pesquisa participativa. Alguns autores diferenciam a pesquisação da pesquisa participante, mas o mais comum é nós encontrarmos que a pesquisação precisa ser participativa sempre, ou seja, o grupo que está envolvido no processo de interpretação da realidade e no processo de desenvolvimento da ação educativa precisa participar de forma democrática destes dois processos. Isto significa dizer que participação não é a simples adesão ao processo de pesquisa, é uma participação na tomada de decisões, na análise da realidade, na compreensão da realidade. Se um tema de pesquisa é um tema
que interessa a esses participantes, interessa conhecer e interessa agir sobre ele, estes participantes têm que ter o poder de decisão dos encaminhamentos da pesquisa, dos encaminhamentos da ação educativa. Esta é a principal questão quando se fala em pesquisação. Qual é o grau de participação dos envolvidos, qual é o poder de decisão dos envolvidos, tanto nos encaminhamentos da pesquisa quanto na ação educativa, enfim, qual é o grau de democratização das relações entre os pesquisadores acadêmicos e os pesquisadores que nós chamamos de pesquisadores comunitários. Então, a fonte dos dados da pesquisação é a ação coletiva. Se a ação coletiva fornece dados para a interpretação dos fenômenos e para o desenvolvimento da ação pedagógica e da ação educativa, é importante que nós pensemos em algumas técnicas apropriadas para a organização dessa ação coletiva. Neste sentido, nós podemos dizer que a principal técnica da pesquisa-ação é o planejamento participativo. Vamos planejar comunitariamente ou vamos planejar coletivamente tanto a coleta dos dados da realidade para a sua compreensão, como as ações a serem desenvolvidas nesse processo. Este planejamento cooperativo, participativo, é descrito por alguns autores e tem alguns passos e alguns encaminhamentos importantes para garantir a participação de todos. Pensemos novamente no nosso tema exemplo de pesquisa, as brincadeiras infantis. Como nós poderíamos organizar uma pesquisa com este tema brincadeiras infantis através da modalidade da pesquisação? Vamos pensar na possibilidade de convidar as crianças e seus professores para discutir as brincadeiras infantis. Esta proposta pode ser organizada através da pesquisação. Um grupo de crianças e seus professores estudam, propõem, discutem, escolhem brincadeiras infantis que têm mais significado para elas, contribuindo com isso para a construção de conhecimentos para a compreensão das brincadeiras infantis como estratégia educativa. Vimos então que as brincadeiras infantis como temas podem ser tratadas pela pesquisa bibliográfica, pela pesquisa de campo, pela pesquisa documental e agora também pela pesquisação. O importante é que a gente possa perceber que todas as modalidades de pesquisa têm contribuições a dar para a compreensão do tema e do problema que se quer estudar. No nosso caso exemplo, para estudar brincadeiras infantis, as diferentes modalidades de pesquisa contribuem diferentemente para isso. Portanto, ao escolher um tema de estudo, imediatamente depois, e problematizá-lo, enfim, imediatamente depois eu preciso definir uma modalidade de pesquisa. E aí eu faço uma escolha dentro dos objetivos que eu tenho, da contribuição que eu quero dar para a compreensão do fenômeno a ser estudado. Portanto, concluímos a aula de hoje vendo 4 possibilidades de modalidades de pesquisa em educação. A pesquisa bibliográfica, a pesquisa de campo, a pesquisa documental e a pesquisação. Lembrando ainda que o que caracteriza cada uma dessas modalidades é a fonte dos dados, onde vamos buscar os dados para análise e interpretação. Para que vocês possam se aprofundar na compreensão das modalidades da pesquisa e educação, eu sugiro a leitura do livro Metodologia Científica em Ciências Sociais, do professor Pedro Demo, publicado pela editora Atlas. Neste livro, vocês vão encontrar, no capítulo 9, orientações sobre a pesquisação particularmente interessante. Uma outra possibilidade de aprofundamento dos estudos é a visita ao site www.amped.org.br. Neste site, vocês vão encontrar resultados de pesquisa em educação.
E através da leitura dos resumos ou dos artigos na íntegra, vocês podem identificar diferentes modalidades de pesquisa para inspirá-los na definição da modalidade de pesquisa que interessa a cada um de vocês. Além disso, podemos também assistir o filme Cobaias, do diretor Joseph Sargent, distribuído pela Warner. Neste filme, como já comentado na aula, nós vamos encontrar uma pesquisa de campo, um estudo através da pesquisa de campo.